de Contas 2019. Suzan reforça que Amazonas não tem casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus. Governo do Amazonas anuncia reintegração do Monte Oreb. Quina acumula e Lotofácil tem 4 ganhadores. Taxa de desemprego no Brasil fica em 11,2% no trimestre até janeiro. Brasil tem 182 casos suspeitos do novo coronavírus. O OMS eleva grau de risco de disseminação do coronavírus para muito alto. Policiais militares da 25ª SICOM detêm suspeito de tráfico de drogas na Zona Leste. Preso é suspeito de estrupar ex-enteada de 12 anos. O Jornal da Manhã está começando agora. 5h50 em Manaus. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Nublado a parcialmente nublado com chuva a qualquer hora do dia. A previsão é de que chova até 12 milímetros hoje, de acordo com o Instituto Clima Tempo. A probabilidade é de 90%. A umidade relativa do ar em 85%, o filamento do mercúrio esbarra, no momento, na marca dos 25 graus Celsius. A máxima de hoje não deve ultrapassar os 31 graus. Os aeroportos de Manaus operam sem restrições para pousos e decolagens. Sábado, 29 de fevereiro. Dia de Santo Osvaldo. Já se passaram 60 dias do ano e faltam 306 para terminar 2020. Registros históricos. Fatos acontecidos nesta data. Nascia em 1909 a cantora luso-brasileira Carmen Miranda. 1932, nascimento do jornalista, cartunista e humorista Jaguar. Em 1944, as Ilhas do Almirantado eram invadidas pelas forças comandadas pelo general norte-americano Douglas MacArthur. Em 1960, um terremoto destruía a cidade de Agadir, no Marrocos, matando 1/3 da população. Em 2004, o presidente do Haiti, Jean-Bertrand Aristide, era retirado do cargo por um golpe de Estado. Manaus, 5h51. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, Jean. E bom dia, você ouvinte. Vamos às notícias. O 10º Festival Amazonas Jazz, que será realizado de 21 a 29 do mês de março, é um dos destaques da agenda de espetáculo do Teatro Amazonas no próximo mês. A programação ainda inclui um concerto de 2 irmãos mexicanos, o Las Curraíndo, e um show de Zezinho Corrêa cantando Elba Ramalho e apresentações do balé folclórico, orquestra de violões e orquestra de câmara do Amazonas. O governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural CEPRO e da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, ADS, entregou na tarde desta sexta-feira insumos para fomentar a piscicultura no Amazonas. Durante a solenidade na sede da secretaria, produtores receberam 135 sacas de ração para peixes, equivalente a 3.375 quilos, e 35 aeradores. Ao longo deste ano, mais de 48 mil quilos de ração serão distribuídos a outros piscicultores do estado via editais. Os insumos entregues pela CEPRO, de acordo com o titular da pasta, Petrúcio Magalhães Júnior, vão alavancar o setor do Amazonas, que hoje compra pescado de outros estados para suprir a demanda interna. O anúncio da antecipação da campanha nacional de vacinação contra a influenza, feito nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde, vem em bom momento para o Amazonas, de acordo com o secretário de Estado de Saúde, Suzan Rodrigo Tobias. Desde o início de janeiro, o secretário estava solicitando a antecipação da vacina em razão do aumento de síndromes gripais no inverno amazônico. E vamos continuar falando sobre o coronavírus com o repórter J. Rai. Em decorrência do caso de infecção no Brasil pelo novo coronavírus em um paciente vindo da Itália, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, Suzan, reforçou que não há casos suspeitos ou confirmados do Covid-19 no estado. No momento, o órgão monitora 2 pessoas da mesma família residentes em Manaus que estavam no voo do paciente 0, mas até agora elas não apresentam sintomas. A informação foi divulgada há 2 dias após a reunião do Comitê Interinstitucional Ampliado de Gestão de Emergência em Saúde Pública para Resposta Rápida aos Vírus Respiratórios, na sede da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVS-AM.
Na ocasião, o titular da Suzam, Rodrigo Tobias, reiterou que a rede de saúde está preparada para atender possíveis ocorrências relacionadas ao novo coronavírus. O sistema de saúde, basicamente, nosso sistema de vigilância em saúde está muito atento com relação aos casos suspeitos. No caso específico dessas duas pessoas que são do estado do Amazonas e que estavam no mesmo voo que o caso 0, que é o caso do paulista, que foi acometido pelo coronavírus, a gente então está fazendo toda uma visita constante, duas vezes por dia a gente faz a visita. Então, todos eles que não apresentam, eles não têm sintomas, que fique claro, ou seja, nesse caso específico, eles não são considerados casos suspeitos. Seguindo as diretrizes da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, a diretora-presidente da FVS, Rosimeire Costa Pinto, explicou que o monitoramento deve durar de 14 a 20 dias e está sendo realizado pela Vigilância Epidemiológica da Fundação de Vigilância em Saúde, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde da capital. Nós estamos acompanhando a situação de saúde deles, se eles desenvolvem algum tipo de sintoma, e na eventualidade de desenvolverem sintomas, essas pessoas vão ter coletadas amostras laboratoriais que vão ser examinadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN, da FVS, para o descarte dos outros vírus respiratórios. Descartando algum desses vírus e permanecendo a pessoa com sintomas, essas amostras serão encaminhadas para o Instituto Evandro Chagas, para o laboratório do Instituto Evandro Chagas, onde serão feitas análises específicas para o novo coronavírus. De acordo com a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, só é considerado caso suspeito a pessoa que apresenta febre associada a outro sintoma respiratório, que pode ser tosse ou dor de garganta, além de ter estado em área de transmissão ativa do vírus na Europa ou na Ásia, ou tenha tido contato com alguém que esteve nessas regiões. São países com casos registrados de Covid-19: China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Camboja, Filipinas, Japão, Malásia, Vietnã, Singapura, Tailândia, Austrália, Itália, Alemanha, França, Irã e Emirados Árabes Unidos. Rosimeire esclarece que, por conta disso, o controle no Aeroporto Internacional de Manaus também foi reforçado em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Plantões de 24 horas. Então, esses profissionais estão acompanhando a chegada, principalmente dos voos internacionais. Em sendo detectado algum paciente sintomático, é acionada todo o fluxo de atendimento e referência desse paciente, e esse paciente vai passar por uma avaliação médica. A diretora frisou que o governo do Amazonas vem se preparando desde novembro de 2019 e intensificando as ações em função das síndromes respiratórias agudas graves que costumam aumentar no período de chuva. Com esse objetivo, foi criado o Comitê Interinstitucional, que reúne representantes de diversos órgãos do sistema de saúde e parceiros das esferas federal, estadual e municipal. E em função disso, quando começou o período chuvoso, em novembro, nós começamos a nos reunir, capacitamos profissionais de saúde, definimos notas técnicas, definimos os protocolos para minimizar o risco de uma nova epidemia por síndrome respiratória aguda grave pelos vírus que nós temos circulando aqui. E com a entrada do novo coronavírus, nós ampliamos esse comitê. Para o atendimento de possíveis casos suspeitos de coronavírus, o comitê definiu o Hospital Pronto Socorro Delfina Rinaldi Abdel Aziz como a unidade de referência no Amazonas. Os casos clínicos identificados serão encaminhados e tratados naquela unidade. As demais unidades da rede estão preparadas para atender a outras síndromes gripais, como a influenza. Conforme a Suzam, notas técnicas com recomendações têm sido encaminhadas para todas as unidades da rede pública e privada da capital e do interior.
Profissionais que atuam nas principais portas de entrada da rede de urgência e emergência, prontos socorros, serviços de pronto atendimento e unidades de pronto atendimento também foram treinados para atendimento de casos suspeitos de Covid-19, seja através de simulados ou capacitações em serviços. Nesta semana também foi realizado na Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado um treinamento para os profissionais de saúde voltado para manejo clínico de possíveis casos de Covid-19. Na próxima semana haverá um novo treinamento por videoconferência para os profissionais do interior. A transmissão do coronavírus, como a de qualquer síndrome gripal, costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. O serviço de recuperação de trechos críticos da M070, rodovia Manuel Urbano, que interliga Manaus aos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão, continua em andamento para garantir a trafegabilidade da pista e a segurança dos motoristas. Os trabalhos de tapa-buracos e de remendos profundos se concentram em trechos compreendidos entre os quilômetros 48 e 55 e os quilômetros 66 e 69. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, iniciou os trabalhos no dia 12 de fevereiro a partir de um levantamento dos trechos que apresentavam os maiores problemas de trafegabilidade. Esse trabalho está sendo realizado temporariamente até serem retomadas as obras de duplicação da rodovia após o período chuvoso da região. Manaus vai sediar um encontro internacional sobre inteligência policial nas fronteiras. As informações e os detalhes com J.A. Autoridades e especialistas de segurança pública do Brasil, Estados Unidos, Europa e de países da América do Sul vão se reunir em Manaus entre os dias 7 e 9 de abril para discutir as experiências e as estratégias de combate ao crime nas regiões de fronteira. O primeiro encontro sul-americano de agências de inteligência policial de fronteiras está sendo organizado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, SSPAM, com o propósito de incentivar cooperações internacionais para o combate aos crimes transnacionais, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, tráfico de armas e drogas, tráfico de órgãos e de pessoas e os desafios do combate ao crime ambiental, incluindo a biopirataria, serão debatidos ao longo de 3 dias por autoridades brasileiras e estrangeiras. Estado com a maior faixa de fronteira do Brasil, o Amazonas faz vizinhança com países com grande produção de entorpecentes, mas o estado também enfrenta outros desafios, como a biopirataria e o tráfico de drogas. O primeiro encontro sul-americano das agências de inteligência policiais de fronteira ocorrerá no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, localizado na Avenida Constantino Neri Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus. De acordo com os organizadores, o evento terá as presenças de integrantes de agências brasileiras e estrangeiras como o FBI ou FBI, a Agência Federal de Investigação dos Estados Unidos. Manaus, 6:06. Trabalhos de 3 alunos do Instituto Federal do Amazonas IFAM foram aprovados para apresentação no 8º concurso de trabalhos técnicos da 11ª edição do Computer on the Beach, que ocorrerá em Santa Catarina e premiará as ideias desenvolvidas por estudantes matriculados em cursos técnicos da área da tecnologia da informação do ensino médio. As propostas submetidas e aceitas no evento são oriundas de projetos desenvolvidos no campus Lábrea, que partem da observação da ausência de ações voltadas para idosos e da pouca existência de assistência a crianças com necessidades especiais. Com orientação do professor Fabiano Matheus Barbosa, os alunos Bárbara Vitória, Francisca Cauana e Misael Rodrigues do ensino médio técnico em informática desenvolveram um projeto de realidade virtual para a terceira idade de comunidades carentes, além da criação de um livro interativo para o público infantil do município de Lábrea, distante cerca de 853 quilômetros de Manaus. Os trabalhos aprovados pelo Computer on the Beach concorreram em 2 áreas, a extensão e a pesquisa.
Os estudantes competirão com outras instituições de ensino no Brasil. O governo do Amazonas realizará mais uma edição do programa Peixe do Prato, executado pela Secretaria de Estado de Produção Rural CIPRO e suas vinculadas e DANADAF e ADS. A 8ª edição do programa acontecerá no dia 29 de fevereiro, hoje, portanto, no estacionamento da Igreja Nossa Senhora da Conceição, na rua Princesa Daiane, comunidade Bela Vista, bairro Puraquequara, zona leste da capital amazonense. Ao todo serão disponibilizados 1.000 quilos de pescado, além de produtos regionais a preços acessíveis. Serão comercializados tambaquis, curumim e ruelo, produzidos na região metropolitana de Manaus e pirarucu de manejo, assim como itens da agricultura familiar como cheiro verde, limão, maxixe, pimenta de cheiro e frutas. Um delicioso café da manhã também está entre os atrativos para os visitantes. Amor ao esporte, prevenção às drogas e à violência. Essa é a receita do Gigantes do Esporte, projeto desenvolvido pela Polícia Militar em Canutama, com o objetivo de afastar crianças e adolescentes dos perigos da rua. Criada no ano passado, a iniciativa vem beneficiando cerca de 100 jovens em idade escolar do município. Idealizador do projeto, o comandante da PM no município, o tenente Magno Sullivan, disse que havia necessidade de estimular os jovens a praticar esportes e se desenvolver em outra modalidade além do futebol. Disse ele, quando eu fui trabalhar em Canutama, a única coisa que tinha para os adolescentes e para os jovens de lá era o futebol. Vi a necessidade de um esporte diferente. O jiu-jitsu estava próximo de mim. Mostrei a ideia e tive apoio da cidade, disse o policial militar. O defensor público Ricardo Paiva assume no dia 2 de março o comando da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, a DPAM, em solenidade que ocorrerá no auditório do Tribunal de Contas do Estado às 10 horas da manhã. A eleição que sagrou Paiva como novo defensor geral foi realizada em novembro do ano passado e contou com a participação de 100 defensores. Ele não teve concorrentes. O mandato é de 2 anos. Ricardo Paiva recebeu 88 Atual diretor de planejamento da DPAM, ele substitui Rafael Barbosa, que ficou na função de defensor geral nos últimos 4 anos. Ricardo Paiva está na instituição desde 2002. Ele trabalhou como assessor jurídico em cargo de provimento em comissão antes de ser empossado defensor público em 2005. Como defensor, atuou nas comarcas de Urucará, Rio Preto da Eve, Careiro da Várzea, antes de começar a trabalhar na área civil em Manaus no ano 2009. 6:09 aí, Manaus. Vamos até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Bom dia, Zegdeg. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvinte da Difusora. Bem, Eduardo, como costumeiramente acontece todos os anos, a Prefeitura de Manacapuru realizou na tarde de ontem a abertura dos trabalhos administrativos da gestão municipal e a abertura oficial do ano escolar através da Secretaria de Educação do município, SEMED. O secretário de Educação, professor Raimundo Conde, agradeceu a presença de todos e falou da importância da educação na administração atual. Primeiro, assim, agradecer a Deus e agradecer ao prefeito Beto Ângelo pela confiança de colocar um filho de Manacapuru, que, aliás, a CEMED é toda composta de filhos de Manacapuru. E hoje é uma culminância muito importante, porque é uma prestação de conta do nosso prefeito que ele fez em 2017, juntamente com todo o funcionário público. E não deixa de contemplar os nossos professores. Agradecer à comunidade pelo compromisso que tem e pela responsabilidade de escolher as nossas escolas municipais e de confiar. Eu posso dizer que a confiança está em um grupo de alunos, que nós começamos com 13 mil alunos da CEMED e hoje nós estamos com mais de 17 mil. É confiabilidade de um trabalho de um prefeito que está levando a sério a educação em Manacapuru. Então tenho que agradecer a Deus. Hoje você viu o espetáculo de todos os nossos funcionários aí sendo contemplado por tudo que a gente tem de melhor para o nosso município. Já o prefeito Beto D'Angelo destacou os trabalhos realizados em 2019 e falou do que está por vir em 2020. Eu não tenho dúvida quando optei por investir forte e pesado na educação, mas hoje é um ato da administração como um todo, né? Foi uma exposição de tudo que nós fizemos nesses 3 anos, das conquistas, dos avanços que Manacapuru teve, a educação, a saúde. Nós vamos chegar a 30 escolas novas, né, em 4 anos. Isso me dá a certeza de que nós apostamos na parte didática, também na parte pedagógica, que nós investimos pesado na qualidade, na merenda escolar.
como um todo. Na saúde, 9 unidades básicas de saúde, 60% da pavimentação no município, uma parceria com o governo, grandes investimentos na revitalização de toda a nossa cidade. Então eu estou muito feliz, porque mesmo que costumeiramente acontecia de os mandatos anteriores já virá tumultuado, com salários atrasados, as coisas acontecendo de forma negativa, nós estamos hoje virando o ano de 2020, um ano crucial para todos os gestores do Amazonas, é crucial, é importante salientar isso, e nós estamos virando em paz, virando com a cidade pacificada, um carnaval feito na paz, onde nós não tivemos grandes ocorrências, tivemos um carnaval pacificado mesmo, um carnaval entre as famílias, de família mesmo, e a cidade, como disse, em franco crescimento, obras em todos os lugares, investimento acontecendo, geração de emprego, geração de oportunidade, mecanização de terra, escavação de tanque, programa de aquisição de alimento. Então são ganhos de 3 anos que nós colocamos, implantamos e deu certo. Graças a Deus a nossa escolha foi feita de forma certeira e eu tenho certeza absoluta que vai ser um trabalho contínuo e perene aí para todos os anos. Eu tenho muita fé em Deus. O evento contou com o show da banda musical Sonata da capital Manaus, que fez uma homenagem em memória à gestora Elcimar Machado, além de uma palestra da doutora Scarlett Braga, juíza da Infância e Juventude, que falou da importância dos direitos à educação e do educador. Se fizeram presentes vereadores, secretários e funcionários públicos municipais. De Maracá para o Zeg Deg para o Jornal da Manhã. 13 minutos em Manaus. As obras de revitalização das ruas e avenidas do município de São Gabriel da Cachoeira estão com percentual físico de mais de 80% de obra pronta. Os trabalhos realizados pela Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, contemplam a revitalização de 61 ruas em 7 bairros, o que representa 25,64 quilômetros de ruas e calçadas no sistema viário do município, que recebem serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem. A obra tem previsão de conclusão para o primeiro semestre deste ano. Estamos avançando a cada dia com as obras que estavam paralisadas desde a gestão anterior e que foram retomadas pela nossa gestão por determinação do governador Wilson Lima. Nossa meta é trabalhar bem os sistemas viários dos municípios para colaborar com o desenvolvimento socioeconômico das famílias, destacou o secretário titular da CEINFRA, Carlos Henrique Lima. O curso de cuidador de idoso, cuidadoso da Prefeitura de Manaus abre vagas para pré-inscrição a partir do dia 5 de março, às 8 horas, por meio do site doutortomas.manaus.m.gov.br. As pré-inscrições acontecem até o dia 6 de março ou até o preenchimento das vagas. Realizado pela Fundação Dr. Thomas em parceria com a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional ESP-CEMAD, a capacitação já formou mais de 2.900 novos cuidadores desde 2006. Este ano o curso oferecerá 160 vagas divididas entre os períodos matutino e noturno, sendo 80 em cada turno. A relação de 480 pré-inscritos que disputarão as vagas está disponível no sábado, 7 de março, também no portal. Segundo informa Maria da Luz, coordenadora do curso. O objetivo do curso é desenvolver as habilidades essenciais e a capacidade de relacionamento com o idoso, que necessita de cuidado específico, visando o apoio nas situações de dependência e estimulando o autocuidado e independência física dos mesmos. Na segunda etapa do processo seletivo, os candidatos que constam os nomes na lista de pré-inscrição deverão comparecer ao Parque Municipal do Idoso, localizado à Rua Rio Mar, 1324, bairro Nossa Senhora das Graças, na zona Centro-Sul, nos dias 11, 12 e 13 de março, no horário 8 às 11h30, 13 horas às 16h30, para efetuar sua inscrição e agendar a data para avaliação. Está munidos de documentos como a ficha de inscrição preenchida e assinada, fornecida pela Fundação, 2 fotos 3x4 recentes, RG, CPF, comprovante de residência, certificado de ex-revista, certidão de casamento, nascimento ou divórcio, certificado ou declaração de conclusão do ensino médio, todos originais com cópias. Manaus 6:16. O Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor, o PROCON-M, notificou a MAP Linhas Aéreas nesta sexta-feira e pediu que a empresa justifique o aumento do preço das passagens e o cancelamento de voos no Amazonas. A MAP tem um prazo de 10 dias para apresentar a resposta junto ao PROCON-M. As denúncias que resultaram na notificação são referentes aos últimos 6 meses. O órgão solicitou ainda que a empresa entregue uma lista com os voos cancelados no Amazonas.
A sessão de pesquisa patrimonial do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima realiza desde 2015 o controle mensal de metas e indicadores dos resultados atingidos na fase execução pelas varas do trabalho com suporte do Núcleo de Apoio à Execução e de Cooperação Judiciária. O levantamento é feito com base nos dados do sistema e gestão que são compilados para gerar gráficos analíticos. Atualmente são apurados 17 indicadores, como por exemplo taxa de resíduo, prazo médio de execução, índice de congestionamento e efetividade da execução. Analisando os dados de janeiro de 2020, a SPP detectou que foi pago um total de 29 milhões de reais aos trabalhadores no âmbito do TRT 11, sendo que deste valor 17 milhões foram pagos diretamente por meio de execuções e 11,6 milhões por meio de acordos e 474 mil pagos espontaneamente pelos devedores. A Prefeitura Municipal de Silves foi a primeira prefeitura de um total de 62 a enviar eletronicamente a prestação de contas do exercício de 2019 ao Tribunal de Contas do Estado. O envio via sistema e-contas aconteceu a menos de 30 dias do final do prazo. Até o momento, 27 órgãos públicos, 21 deles câmaras municipais, já cumpriram o dever de informar como usaram o dinheiro público no ano passado. São esperados até o dia 31 de março a prestação de contas 2019 de outros 332 gestores públicos. Vale ressaltar que tanto a inadimplência quanto a entrega em atraso pode gerar multa ao gestor durante o julgamento da prestação de contas. Segundo o conselheiro presidente do TCE, Mário de Melo, a expectativa deste ano com a entrega das prestações de contas é atingir a meta de 100% de adimplência. Dos 359 gestores que são obrigados a prestar contas ao TCE até às 23h59 do dia 31 de março, 127 são da estrutura organizacional direta e indireta do governo do estado e 51 são da Prefeitura de Manaus, além das 62 câmaras municipais e 62 prefeituras, órgãos da administração indireta do interior, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça do Amazonas e Ministério Público do Estado. Manaus 6/19. Em decorrência do caso de infecção no Brasil pelo novo coronavírus em um paciente vindo da Itália, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas reforçou que não há casos suspeitos ou confirmados do Covid-19 no estado. No momento, o órgão monitora 2 pessoas da mesma família residentes em Manaus que estavam no voo do paciente 0, mas até agora elas não apresentam sintomas. A informação foi divulgada após reunião do Comitê Interinstitucional Ampliado de Gestão de Emergência em Saúde Pública para resposta rápida aos vírus respiratórios na sede da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVSAM. Na ocasião, titulada Suzan, Rodrigo Tobias reiterou que a rede de saúde está preparada para atender possíveis ocorrências relacionadas ao novo coronavírus. O sistema de saúde, basicamente, nosso sistema de vigilância em saúde está muito atento com relação aos casos suspeitos. No caso específico dessas 2 pessoas que são do estado do Amazonas e que estavam no mesmo voo que o caso 0, que é o caso do paulista, que foi acometido pelo coronavírus, a gente então está fazendo toda uma visita constante, 2 vezes por dia a gente faz a visita. Então, todos eles que não apresentam, eles não têm sintomas, que fique claro, ou seja, nesse caso específico, eles não são considerados casos suspeitos. 6h20 em Manaus. O ministro do Supremo Tribunal Federal, professor Dr. Luiz Roberto Barroso, estará em Manaus no próximo dia 16 de março para participar da abertura do ano letivo da Escola de Contas Pública do Tribunal de Contas do Amazonas. Responsável pela aula magna, o ministro falará aos presentes sobre um olhar sobre o mundo e sobre o Brasil à luz do direito. Com a expectativa de reunir mais de 300 pessoas no auditório do TCE, entre autoridades, servidores públicos, membros da sociedade civil e estudantes, o evento já está com as inscrições abertas. A participação renderá certificados. Já a questão das horas complementares para os estudantes ainda está sendo definida pela direção da SP. A palestra do ministro e professor Dr. Luiz Roberto Barroso acontecerá às 10 às 12 horas do dia 16 de março. Os participantes precisam fazer o credenciamento por volta das 8h30. Manaus, 6h21.
Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN-M, está com inscrições abertas para o curso gratuito Mecânica de Salto Alto. A capacitação oferece 100 vagas e é voltada para mulheres habilitadas ou não. As inscrições seguem até o dia 6 do mês de março ou até o preenchimento das vagas. A inscrição é gratuita e pode ser realizada na Gerência de Cursos de Qualificação de Servidores do DETRAN-M, situada na sede da instituição, localizada na Avenida Mário Ipiranga Monteiro, 2884 Parque 10, das 8h30 às 13h30. O curso tem uma carga horária total de 20 horas. Após meses de planejamento, o governo do Amazonas anunciou ontem, sexta-feira, o plano de reintegração do Monte Oreb. O local abriga uma das maiores ocupações irregulares de Manaus, vem avançando sobre as áreas de reserva florestal Adolfo Duque e sofre atuação do tráfico de drogas. Na próxima segunda-feira, equipes do governo farão triagem das famílias que moram na área localizada na zona norte da capital para a devida assistência. Todos os critérios mínimos para a garantia da dignidade humana e a remoção serão assegurados como grande diferencial da reintegração. A partir deste sábado, o Estado já disponibilizará caminhões para o transporte de imóveis das famílias. Levantamento do setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública revela que a maioria dos barracos está desocupada, marcando apenas os lotes. Os ajustes para a execução do plano de ação foram definidos em reunião do Gabinete de Gestão Integrada, o GGI, da Secretaria de Segurança Pública, realizada na manhã desta sexta-feira, no Centro Integrado de Comando e Controle, o CICC. E estiveram presentes representantes da SSP-AM, das Secretarias Estaduais de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC, Assistência Social, SES, Meio Ambiente, SEMA, do Instituto de Proteção Ambiental, IPAAM, da Superintendência de Habitação, SUAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB-AM, da Defensoria Pública, DPAM, e do Ministério Público do Estado, MPE-AM. Essa é uma ação de Estado. Nosso foco, a preocupação do governador Wilson Lima é com as pessoas com quem de fato precisa de moradia e que também sofre com a atuação do tráfico de drogas. Vamos dar toda a assistência social a essas pessoas e vamos livrá-las das mãos da criminalidade, destaca o governador Wilson Lima e o secretário-chefe da Casa Civil, Carlos Almeida, que acompanha a evolução do Monte Oreb há anos. Como qualquer defensor, o Monte Oreb surgiu da reintegração da cidade das Luzes, que não teve o cuidado com as famílias que não tinham para onde ir e gerou outras invasões, acrescenta ele. A reunião no GGI ocorre após homologação na semana passada de acordo na Justiça para a reintegração da área pública assinado pela SUAB, Procuradoria-Geral do Estado, PGE e Defensoria Pública. O acordo foi homologado pelo juiz Rony Frank Torres Stone. As partes propuseram transação que possui como objeto a estruturação de política pública de moradia no escopo de findar os litígios de ocupações irregulares que envolvam as comunidades localizadas em torno dos conjuntos habitacionais Viver Melhor 1 e 2, destaca o magistrado no documento. O vice-governador explica que a homologação judicial do acordo foi uma preocupação do Estado desde o início. A ação no Monte Oreb envolve questões sociais, de segurança pública e de meio ambiente. Colocar tudo no papel com o devido cuidado em cada etapa é uma garantia para todos, em especial para o governo, de que a ação se dará de forma responsável, com o devido cuidado com as famílias desvalidas, para que se evite que a reintegração de uma ocupação irregular gere outras tantas. Queremos evitar os casos que acontecem no passado. O defensor público-geral Rafael Barbosa afirmou que o cuidado do Estado com a destinação das famílias foi primordial para a Defensoria assinar o acordo para a reintegração da área. Uma de nossas maiores preocupações é com as famílias que de fato precisam de moradia e o governo com o nosso acompanhamento vai dar uma assistência necessária. Carlos Almeida lembra que a retirada das famílias da então Cidade das Luzes em 2015 sem o cuidado com a destinação das famílias resultou em novas ocupações como o Monte Oreb. Segundo ele, uma cuidadosa triagem para identificar as famílias em situação de extrema vulnerabilidade social servirá para evitar que esse tipo de situação se repita, agravando a ocupação desordenada da cidade. Em consenso no GGI, as ações sociais de identificação e cadastro das famílias e de ordem pública caminharão em sincronia para que toda a área seja desocupada em poucos dias. Esse trabalho será feito por profissionais da SEJUSC e SES, com acompanhamento direto da Defensoria Pública. A etapa seguinte será a ocupação da área pelas forças policiais de forma permanente. Polícia. Policiais militares da Força Tática detiveram na madrugada desta sexta-feira
uma mulher suspeita de traficar drogas no perigoso bairro de São Francisco, na zona sul de Manaus. Com ela foram apreendidos 2 tabletes de substância entorpecente, supostamente de maconha, tipo skunk, pesando 1 quilo cada. A detenção ocorreu após denúncia anônima via linha direta, informando que uma mulher estaria comercializando entorpecentes em frente a uma residência no bairro de São Francisco. A equipe se deslocou até o local informado, onde encontrou a suspeita e efetuou a abordagem, durante a qual nada foi encontrado. Após interrogatório dos policiais, a mulher confessou que escondia em sua residência substâncias entorpecentes. Depois do que foram encontrados os materiais apreendidos. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão à suspeita, que foi conduzida juntamente com o material ilícito ao 1º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis. Um servidor público de 39 anos de idade foi preso nesta sexta-feira, suspeito de estuprar a ex-enteada, uma adolescente de 12 anos de idade. De acordo com a polícia, os abusos aconteciam desde que a menina tinha 7 anos. O crime acontecia em Santa Isabel do Rio Negro, no interior do Amazonas. O suspeito foi preso aqui em Manaus. De acordo com o delegado Aldinei Nogueira, titular da 76ª DIP de Santa Isabel do Rio Negro, a adolescente sofria os abusos quando sua mãe saía de casa para o trabalho e ela ficava apenas com o padrasto. Segundo a autoridade policial, uma professora da escola da vítima naquele município, após identificar o comportamento estranho e deprimido da menina, acionou o conselho tutelar do lugar. Em conversa com um psicólogo, a adolescente relatou os abusos sofridos pelo ex-companheiro da mãe dela. Na ocasião, o Centro de Referência de Assistência Social CRAS notificou a situação para a unidade policial. Policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária SICOM detiveram na tarde de sexta-feira um homem de 20 anos suspeito de tráfico de entorpecentes na rua Marcelo Santos, bairro Zumbi dos Palmares, zona leste de Manaus. Durante o patrulhamento de rotina, a equipe policial percebeu a atitude suspeita de um homem que tentou se esconder dentro de uma casa em construção, mas a viatura se aproximou e iniciou o procedimento de abordagem. Na revista pessoal, os policiais encontraram um homem 27 trouxinhas de supostamente oxi, uma porção de maconha, uma porção de oxi, um aparelho celular e R$124 em espécie. O suspeito foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia na tarde desta sexta-feira para os procedimentos cabíveis. Loteria. E vamos começar pela quina concurso 5.207 que acumulou. Não houve acertador na faixa principal. Estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado no dia 29, hoje, sábado, de acordo com a Caixa Econômica Federal, R$4.200.000. A quadra teve 45 apostas ganhadoras, prêmio R$11.455,60. O terno teve 4.858 apostas ganhadoras com premiação individual de R$159,56. O Duque, 118.835 apostas ganhadoras, prêmio R$3,58. Vamos às dezenas do concurso de número 5.207 da quina. Anote: 27, 33, 42, 62, 68. Repetindo: 27, 33, 42, 62 e 68. Vamos falar agora de lotomania, concurso de número 2052. 20 números, não houve acertador. Estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado no dia 3, provavelmente terça-feira, R$4.400.000. Com 19 números acertados, 5 apostas ganhadoras, prêmio R$51.212,68. 18 números acertados, 76 apostas ganhadoras, o prêmio R$2.105,79. 17 números acertados, 686 apostas ganhadoras, prêmio R$233,29. 16 números acertados, 4.332 apostas ganhadoras, o prêmio R$36,94. 15 números acertados, 18.821 apostas ganhadoras, prêmio R$8,50. Não houve acertador com 0 acerto ou desacertador, quem faz 0 e ainda ganha. Portanto, o azarão não pintou neste concurso da lotomania. Vamos às dezenas da lotomania, concurso 2052, sorteadas ontem à noite em São Paulo. 07, 08, 10, 14, 20, 26, 33, 37, 40, 41, 42, 49, 51, 53, 62, 69, 75, 76, 97 e 00. Estas, portanto, as dezenas do concurso da lotomania de número 2052.
Vamos agora falar da Loto Fácil, concurso de número 1934, 15 acertos, 4 apostas ganhadoras, cada uma delas vai receber R$603.920,56. Os ganhadores são de Brasília, Distrito Federal, Goiânia, Goiás, Conceição do Pará em Minas Gerais e Magé no Rio de Janeiro. Gozado que Conceição do Pará é em Minas Gerais. 14 acertos, 803 apostas ganhadoras, prêmio R$1.322,33. 3 acertos, 18.943 apostas ganhadoras, o prêmio R$25. 12 acertos, 203.233 apostas ganhadoras, prêmio R$10. 11 acertos, 1.148.459 apostas ganhadoras, o prêmio R$5. Vamos às dezenas do concurso 1934 da Loto Fácil. Anote. 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 20 23 24 25. Repetindo as dezenas do concurso 1934 da Loto Fácil. 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 20 23 24 25. Agora 6h36 em Manaus. Esportes. O revés do Fortaleza na noite da última quinta-feira na Copa Sul-Americana, que foi superado pelo Independiente da Argentina, marca um recorde negativo de clubes brasileiros eliminados precocemente em competições do continente. Foram 5 ao todo, juntando as fases iniciais sul-americanas e Libertadores. Até então, o número máximo de tropeços repentinos das equipes nacionais nesses dois torneios com o atual formato não passava de 4. Pela Libertadores, quem caiu logo foi o Corinthians, que não conseguiu segurar o Guarani do Paraguai. Derrotado em Assunção por 1-0, ganhou em sua arena de Itaquera por 2-1, resultado que beneficiou o rival pelo gol fora de casa. Já pela Sul-Americana, além de Fortaleza, houve outros 3 desclassificações brasileiras diante de seus primeiros adversários: Fluminense, Atlético de Minas Gerais e Goiás. Vamos ao jogo de ontem pelos gramados brasileiros, os resultados todos pelo horário de Brasília e jogos de hoje. Mas vamos primeiro aos resultados, começando pelo Campeonato Paulista. Guarani 0, Água Santa também 0. Às 21h30, Red Bull Bragantino 2, Ituano 1. Campeonato Carioca, Bangu 1, Portuguesa 0. Volta Redonda 1, Macaé 0. E a bola volta a rolar neste sábado com estes jogos. No Campeonato Pernambucano, 16 horas, Esporte e Afogados. Às 20 horas, Petrolina e Central. Mesmo horário, Salgueiro e Decisão. Pelo Campeonato Cearense, às 16 horas, Pacajus e Calcaia. Mesmo horário, Ceará e Guarani de Sobral. Campeonato Paranaense, 20 horas, Toledo e Coritiba. No Campeonato Gaúcho, 11 horas, Grêmio e Juventude. Às 19 horas, Caxias e Internacional. 19h30, Brasil de Pelotas e Novo Hamburgo. Campeonato Mineiro, apenas um jogo hoje às 16 horas entre América Mineiro e Tombense. Também no Campeonato Paulista, apenas um jogo, 4 da tarde, Santos e Palmeiras. 3 jogos pelo Campeonato Carioca hoje. O primeiro às 15 horas, Americano do Rio de Janeiro e Nova Iguaçu. Às 18 horas jogam Cabo Friense e Flamengo. Às 19 horas, Resende e Vasco. Últimas notícias. O dólar bateu em R$4,51 nesta sexta-feira, dia 28, mas o ritmo de alta perdeu força na parte da tarde em um movimento de realização de ganhos, enquanto a divisa americana seguiu subindo forte perante emergentes. Mesmo assim, a moeda norte-americana teve a 8ª sessão seguida de valorização, movimento que tem obrigado o Banco Central a agir com frequência. Ao final de uma semana turbulenta, em certo momento como não se via desde 2008, o auge da crise global, o Ibovespa conseguiu defender bem a linha psicológica de 100 mil pontos, acumulando perdas inferiores às observadas em Nova York. Após ter ido para o carnaval aos 113.681,42 pontos, o principal índice da B3 chega ao final da semana aos 104.171 pontos,57 pontos. Alongando os ganhos no final da sessão, em alta de 1,15% no fechamento na máxima desta sexta-feira, tendo queimado 9,5 mil pontos frente ao nível anterior às folias de Momo. O índice Dow Jones caiu 1,39% a 25.409,36 pontos, com um recuo de mais de 3,5 mil pontos na semana. O Standard Poor's 500 teve queda de 0,82% a 2.954,22.
O Nasdaq fechou praticamente estável, com alta de 0,01% a 8.567,37 pontos em uma semana muito volátil. Wall Street perdeu mais de 10% em relação ao fechamento da última sexta-feira. As praças acionárias europeias encerraram a semana com perda de aproximadamente 1,5 trilhão de dólares em valor de mercado, em seu pior desempenho semanal desde a crise financeira de 2008, com a rápida expansão do coronavírus fora da China, ditando vendas devido ao medo de uma recessão. A situação da dívida bruta do governo geral, que abrange governo federal e governos estaduais e municipais, excluindo o Banco Central e as empresas estatais, piorou em janeiro. O mês fechou com saldo negativo de 5,550 trilhões de reais, ou 76,1% do produto interno bruto, o PIB. O percentual divulgado pelo Banco Central é maior que os 75,9% de dezembro. A Petrobras informou nesta sexta-feira que vai reduzir o preço do diesel em 5% e o da gasolina em 4% nas refinarias a partir deste sábado, a partir de hoje, portanto. A queda nos preços dos combustíveis, destaca a Reuters, ocorre após quedas expressivas do petróleo no mercado internacional diante da ampliação de casos do coronavírus pelo mundo, em um movimento que traz temores sobre uma desaceleração da economia global e na demanda por combustíveis. O repasse de ajuste dos combustíveis das refinarias para o consumidor final nos postos, no entanto, não é imediato e depende de diversos fatores como o consumo de estoques, impostos, margens de distribuição e revenda e mistura de biocombustíveis. Manaus 6:44. Termina neste sábado, hoje, portanto, o prazo para o trabalhador nascido em fevereiro aderir ao saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, caso queira ter acesso à parte do saldo depositado nas contas ainda em 2020. Ao optar pela modalidade, o trabalhador pode retirar uma parte do dinheiro das suas contas do FGTS todo ano. A migração para o saque aniversário é opcional e deve ser informada à Caixa Econômica Federal. Os trabalhadores nascidos em fevereiro que fizerem a mudança de modalidade de saque depois deste sábado só vão começar a receber as parcelas todo ano a partir de 2021. Os financiamentos imobiliários com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, SBPE, para aquisição e construção de imóveis cresceram 42,7% em janeiro em comparação com o mesmo período de 2019, atingindo 7,27 bilhões de reais. Foi o melhor resultado para o mês desde 2016. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança nesta sexta-feira. No entanto, em relação a dezembro de 2019, houve queda de 16,1% nos financiamentos com recursos da poupança, explicada pela sazonalidade. A taxa de desocupação no Brasil ficou em 11,2% no trimestre encerrado em janeiro, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua, divulgados nesta sexta-feira 28 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O resultado ficou dentro das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que estimavam uma taxa de desemprego entre 10,8% e 11,7%, com mediana de 11,3%. Em igual período de 2019, a taxa de desemprego medida pelo PNAD Contínua estava em 12%. No trimestre até dezembro, a taxa ficou em 11%. A renda média real do trabalhador foi de R$2.361 no trimestre encerrado em janeiro. O resultado mostra a estabilidade em relação ao número do mesmo período do ano anterior. A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou 217,399 bilhões de reais no trimestre de janeiro, alta de 2,2% ante igual período do ano anterior, segundo o IBGE. O rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em 1.439 em 2019, conforme levantamento divulgado nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios com a contínua PNAD Contínua. O valor é de 4,8% maior que o rendimento médio nacional registrado em 2018, desconsiderando os efeitos da inflação. De acordo com o levantamento, o maior rendimento per capita foi observado no Distrito Federal, R$2.686, quase o dobro da média nacional.
Já o menor foi registrado no Maranhão, onde foi apenas R$636, menos da metade que a média nacional. Em São Paulo e no Rio de Janeiro foi de R$1.946 e R$1.882 respectivamente. Em 2019, 12 estados brasileiros registraram média da renda domiciliar per capita menor que o salário mínimo nacional vigente no ano, que foi de R$998. O Amazonas ficou na quinta posição, com renda familiar de R$842,08. Manaus 6,47. O presidente Jair Bolsonaro decidiu prorrogar o decreto de garantia da lei e da ordem no Ceará por mais uma semana. A informação foi confirmada ao Estadão por fontes do governo. A medida, que visa reforçar a segurança pública no estado, venceria nesta sexta-feira, 28. O Ceará sofre há mais de 10 dias com motim de policiais militares. Após reunião do 18º Batalhão da Polícia Militar em Fortaleza na tarde desta sexta-feira, os policiais militares amotinados reduziram a quantidade de reivindicações feitas para pôr fim aos motins do Ceará. Se antes eram 18 pontos, agora são 3. Anistia, reajuste entre patentes e regulamentação da carga horária. A informação foi confirmada pelo advogado e coronel reformado do Exército, Valmir Medeiros, representante dos policiais que realizam paralisação no estado pelo 11º dia consecutivo. 6h48 em Manaus. O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira que realizará uma campanha publicitária para reduzir o risco de transmissão do novo coronavírus. Segundo a pasta, o foco da ação será nos hábitos de higiene e nas precauções sobre contato físico entre as pessoas. O custo previsto da ação é de R$10 milhões e será veiculado na internet, no rádio e na televisão. A campanha já começa a ser veiculada hoje. O Ministério informou ainda que existem 182 casos considerados suspeitos de coronavírus no Brasil. Até agora, os 71 casos já foram descartados e um caso confirmado em São Paulo. Em apenas 48 horas desde a confirmação do primeiro caso brasileiro de infecção pelo novo coronavírus, pesquisadores brasileiros conseguiram sequenciar o genoma do vírus que chegou ao país. O trabalho foi conduzido por cientistas do Instituto Adolfo Lutz, do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP e da Universidade de Oxford. Eles fazem parte de um projeto chamado CAD, apoiado pela FAPESP e pela Medicine Research Centers do Reino Unido, que desenvolve novas técnicas para monitorar epidemias em tempo real. A Comissão Nacional de Saúde da China informou nesta sexta-feira que o número de casos de coronavírus no país subiu para 79.251 e o total de mortes aumentou para 2.835. Em relação à quinta-feira, foram 427 novos infectados e 47 novos óbitos. Em comunicado, o governo chinês, o órgão chinês, afirmou também que há 1.418 casos suspeitos na China e que 39.004 pessoas já foram curadas. O documento informou ainda que há 10 casos da doença confirmados em Macau, 32 em Taiwan, como uma morte e 94 em Hong Kong, com 2 óbitos. O líder Kim Jong-un, da Coreia do Norte, advertiu os altos funcionários do partido para as consequências graves de uma eventual chegada do novo coronavírus à Coreia do Norte. Informaram neste sábado os meios de comunicação oficiais. A luta contra o vírus é crucial para a defesa do povo e exige uma grande disciplina, disse Kim Jong-un durante reunião do Partido do Trabalho na Coreia, o único no país, segundo a agência oficial KCNA. Se a doença que se propaga fora de controle encontrar um modo de entrar nesse país, isto terá consequências graves, disse Kim Jong-un. A Organização Mundial de Saúde, OMS, elevou para muito alto risco em nível global de disseminação do novo coronavírus. O contínuo aumento dos casos de Covid-19 e do número de países afetados nos últimos dias é claramente preocupante, ressaltou o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, em coletiva à imprensa em Genebra nesta sexta-feira. Autoridades católicas de Jerusalém instruíram seus padres a darem comunhão só com a mão, ao invés de colocar hóstias nas línguas dos fiéis e a esvaziarem as pias de água benta como precaução contra a disseminação
disseminação do coronavírus. O Patriarcado Latino de Jerusalém anunciou as medidas na última quinta-feira, pouco após o início da quaresma, o período de 40 dias que culmina na Páscoa. Milhões de peregrinos frequentam Jerusalém e outras cidades sagradas, como Nazaré e Belém, todos os anos. O arcebispo Pierre Batista Pizzaballa, o administrador apostólico do Vaticano, disse em um comunicado que a Terra Santa tem uma situação única por causa de seus muitos visitantes. Na cerimônia da comunhão, os fiéis recebem a hóstia e muitas vezes bebem um gole de vinho ou mergulham a hóstia no vinho do cálice antes de engoli-la. Os católicos acreditam que a hóstia e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Jesus Cristo depois de serem consagrados por um padre. Manaus, 6:52. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Coronavírus criou o dilema medieval no século XXI. Vacina não deverá estar disponível no curto prazo. Destaque do dia. Secretaria descarta coronavírus em casal de franceses e casos suspeitos caem para 17 no Rio. Principal matéria de capa do jornal Extra. Arquidiocese do Rio suspende abraço da paz em missas para evitar contágio do coronavírus. Folha de São Paulo. Sobe para 182 o número de casos de suspeita de coronavírus no Brasil. O estado de São Paulo. Astrônomos detectam a maior explosão do universo desde o Big Bang. Principal matéria de capa do jornal Correio Brasiliense. Polícia Federal abre inquérito para investigar acidente com um navio no Maranhão. Valor econômico. Ibovespa fecha semana em queda de 8,37%. Ouro lidera o ranking das aplicações. No Recife, principal matéria de capa do centenário Jornal do Comércio. Sobe para 215 o número de casos de agulhadas no Carnaval 2020 em Pernambuco. Fortaleza, Diário do Nordeste. Policiais reduzem de 18 para 3 as reivindicações para encerrar motins. Porto Alegre, 0 hora. Aluna de 16 anos processa Estado de Santa Catarina por doutrinação esquerdista em sala de aula. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de Alberto Zegdeg e J. Rai. A técnica foi de Jean Santos e Hernandes Sampaio. A apresentação foi de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 6:30. Difusora FM.